Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre testes de software. Bom pessoal, é um fato que nos dias de hoje é sempre muito importante você garantir a qualidade do seu software, não é mesmo? E pensando nisso, a gente decidiu gravar um conteúdo para vocês falando sobre testes de software. Bom pessoal, garantir a qualidade do seu software é uma coisa que você precisa acabar utilizando várias técnicas, várias estratégias, mas os testes são os nossos parceiros diários praticamente nessa luta em melhorar a qualidade do nosso software. Para explicar para você de forma bem detalhada, do jeito que a gente gosta, a gente separou aqui então em 4 tópicos, tá? O primeiro que a gente vai falar são testes unitários, depois falaremos sobre testes de integração, testes de aceite e testes end-to-end. Bom pessoal, começando pelo teste unitário. O que é um teste unitário? Bom, basicamente pessoal, o teste unitário é aquilo que está testando uma coisa muito pontual dentro do seu software. Estou testando, por exemplo, a criação de uma classe, estou testando, por exemplo, a criação de uma nova estrutura, um método, por exemplo, que vai fazer um cálculo de alguma coisa. Estou testando, por exemplo, salvar um objeto. Então, estou testando uma coisa muito pontual, né? Assim, a gente até fala sobre você fazer testes de módulos, né? Então, assim, é uma coisa unitária, uma coisa bem específica e pontual que você quer testar. De forma geral, pessoal, por exemplo, em ambientes .NET, a forma como nós criamos testes unitários, elas podem ser feitas de várias maneiras. Nós aqui gostaríamos de recomendar a estrutura XUnit, a gente vai deixar um link na descrição, para você fazer o uso na hora de criar o teste unitário, porque ela é muito boa, muito performática, tem muita coisa boa escrita sobre isso na internet, então certamente você vai conseguir escrever o teu código, o teu teste de forma muito legal, muito performática e bem profissional, que importa, né? Então, fica de olho porque o XUnit é muito interessante. Bom, para outras tecnologias, pessoal, a gente também tem outras formas de fazer o nosso teste unitário. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo alguns exemplos, por exemplo, para você escrever teste unitário em Python, em Java, que são outras duas grandes tecnologias. Então, espero que te ajude. Já no segundo ponto, pessoal, a gente vai falar sobre os testes de integração. Então, o que define, né, um teste de integração? Bom pessoal, de forma muito simplista, um teste de integração, ele é um teste que está correlacionando mais de uma estrutura. Então lembra que o teste unitário está olhando para uma estrutura pontual, né? Ele está testando aquilo, por exemplo, um método, um objeto, né? O teste de integração, ele já é um teste que correlaciona coisas. Então eu estou testando, por exemplo, 2 métodos se interagindo, eu estou testando, por exemplo, uma regra de negócio, que aí tem vários métodos, várias classes, dentro de uma forma de cadeia, né, de chamadas. Então eu estou testando toda uma estrutura. Um exemplo muito clássico, pessoal, imagine que eu tenho uma API, tá? E eu tenho um endpoint onde eu estou, por exemplo, criando um usuário no sistema. Nesse caso, vocês concordam que, né, costumeiramente nós teremos uma controller, uma service, uma repository, por exemplo, aí o banco de dados. Então o que seria um teste de integração? É um teste que eu miro em direção a essa controller. Então eu simulo uma chamada HTTP, eu bato na controller, essa controller vai direcionar o meu teste até a service, essa service vai direcionar o meu teste até o repository, que vai salvar no banco e depois eu consigo voltar validando isso daí. Então é muito legal, tá pessoal? Eu sugiro que vocês façam um teste de integração na sua aplicação, porque você consegue trazer uma garantia que todo um comportamento está funcional. Beleza? Muito interessante, né? Vamos para o próximo. Um ponto importante de se falar aqui, pessoal, é que um exemplo de ferramenta para você fazer um teste de integração muito interessante para a tua aplicação, no caso do .NET, você também pode usar o XUnit, mas você também pode usar outros tipos de ferramentas como o SpecFlow, e a gente também vai deixar uma lista aqui na descrição para outras tecnologias como Java e Python, tá? Mas nesse ambiente .NET, o próprio XUnit que eu mencionei, ele também te ajuda nesse tipo de estrutura, tá? Mas se você quiser fazer um teste bem robusto, um teste bem estruturadinho, a gente recomenda também o uso aí do SpecFlow, que é uma ferramenta muito legal. Beleza? Bom pessoal, já o nosso terceiro teste aqui então são os testes de aceite. De forma muito simplista, um teste de aceite ele acaba indo para um nível superior do que o teste de integração. Por exemplo, eu quero fazer um teste onde
eu vou simular que eu estou abrindo, por exemplo, minha aplicação, eu vou clicar num botão, eu vou fazer um request para minha API, alguma coisa vai acontecer e eu vou ver o resultado na tela, por exemplo. Isso, pessoal, é o que a gente entende como teste de aceite. Vocês vão perceber que o teste de aceite ele acaba encontrando, de certa forma, o teste end-to-end, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o ponto importante é que o teste de aceite você pode fazer, inclusive, para contextos específicos. Então, eu posso, por exemplo, testar todo um conjunto de funcionalidades só do meu back-end ou só do meu front-end, escrevendo o teste de aceite. Então, até uma forma que eu costumo dizer, mas aí é minha opinião, tá? É que o teste de aceite ele pode ser entendido como um recorte do teste end-to-end. Enquanto a gente vai falar depois, né? O end-to-end ele acaba testando todo um panorama geral, o teste de aceite ele acaba testando o comportamento de uma funcionalidade de forma segregada, caso você queira. Bom, uma ótima tecnologia, pessoal, para fazer a escrita aí de teste de aceite dentro desse contexto .NET, que é o que a gente sempre fala aqui, é justamente o SpecFlow. Então, como que você consegue fazer isso, né? O SpecFlow ele é uma ferramenta que te permite escrever estruturas que vão testar todo um comportamento da tua aplicação. Então, por exemplo, eu quero testar um cadastro de usuário. Então, eu preciso fornecer informações, eu preciso cadastrar o usuário, eu preciso vincular ele a algum tipo de estrutura, eu preciso designar ele a algum tipo de tarefa, de atribuição, de nível de permissão. Então, na forma prática, isso são várias interações com o seu back-end. E você consegue testar todo esse conjunto de interações como sendo uma coisa só, né? Uma funcionalidade, que é justamente o cadastro, por exemplo, de um usuário. Esse tipo de teste, pessoal, é muito importante e ele traz muito valor agregado para a tua solução, tá? Então eu sugiro que você dê uma pesquisada, escreva alguns testes aí no contexto do teu software, com certeza vai te ajudar muito, beleza? E o mais importante, pessoal, advoguem por qualidade de software na empresa de vocês. Independente se você é uma pessoa que está começando agora, se você já é um programador mais experiente, por favor, pessoal, advoguem pela qualidade do software. Infelizmente, a gente tem visto por aí muitos e muitos softwares sendo mal feitos, mal escritos e, infelizmente, isso acaba afetando depois essa nossa área, né, de tecnologia como um todo, porque a gente vai acabar gerando um produto ruim, isso pode estourar algum tipo de erro para o usuário, pode dar um problema, pode afetar a parte financeira de uma galera. Então, por favor, testem o software de vocês, advoguem por qualidade, no fim todo mundo está ganhando, beleza? Mas vamos para o próximo tipo de teste então. Bom, o quarto tipo de teste, pessoal, mas não menos importante que a gente mencionou, são justamente os testes end-to-end. Mas por que end-to-end? É porque justamente nós queremos testar fim a fim. Então eu vou de uma ponta do meu software até a outra, testando tudo que está no meio do caminho. Um exemplo clássico desse tipo de software, pessoal, é justamente quando você quer simular a abertura, por exemplo, de um browser. Imagine que eu tenho uma aplicação web, então eu simulo a abertura de um browser, eu simulo a navegação no meu software, então eu realizo um login, eu clico no menu, clico em tal situação, então eu simulo o comportamento de um usuário e, por exemplo, quando eu clico em algum botão, eu vou então fazer uma chamada ao meu back-end que vai processar tudo aquilo que faz sentido para aquele contexto, devolver dados. E então eu estou validando toda essa cadeia de execução, pessoal, do momento que a pessoa abriu o meu software, já no front-end, até o momento em que o back-end devolveu a requisição. Esse, na minha humilde opinião, é o teste praticamente mais importante que a sua aplicação precisa ter. Por quê? Porque ele de fato tem um valor agregado no comportamento do teu software. Então, na minha opinião, você só consegue garantir que o teu comportamento, a tua feature, né, dentro do teu software, ele está ok quando você tem vários testes end-to-end te dando essa possibilidade, né, assim, corroborando para que de fato isso esteja 100% funcionando. Bom, galera, então assim, como a gente vem falando, por favor, advoguem por qualidade de software, tá? Você está ganhando como programador, você está ganhando como, de repente, usuário daquele produto, como pessoa que está utilizando aquele sistema, então isso é algo muito importante, tá? Bom, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo alguns links úteis sobre esse tema de qualidade. Espero que ajude você, espero que você cada vez mais produza um código melhor, porque é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a fazer a diferença na área da programação.
beleza? Beleza! Bom pessoal, se você gostou deste vídeo, já deixa um like, deixa um comentário aí qual que é a tua experiência sobre essa área de teste. Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que ainda insiste em produzir um código ruim. E pessoal, fica de olho, a gente sempre está soltando conteúdo novo no canal. Lembrando que a gente sempre solta vídeo às terças e às quintas, tá? Mas a gente também está ativo lá no Instagram. O nosso Instagram é @aquinoexplica. Te convido a seguir a gente lá, sempre tentando soltar um conteúdo legal e que importa para você. Beleza? Bom pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.